Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, meu nome é Alena. Eu gosto de vir aqui, nesse cantinho meu, compartilhar com vocês as minhas experiências, os meus aprendizados, os meus insights, todas as coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos e que fazem muita diferença na minha vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de espiritualidade, expansão de consciência, reflexões filosóficas, enfim, desenvolvimento pessoal, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e se esse conteúdo for útil para você, encaminha já para algum amigo, alguém que você acha que vai gostar e vai se beneficiar também desse vídeo. Bom, gente, eu decidi hoje vir aqui falar com vocês de autorresponsabilidade. Esse vídeo é inspirado, é como se fosse de certa forma uma continuação do meu vídeo da semana passada. Para quem não assistiu, é um vídeo em que eu compartilhei a minha história de vida, um pouquinho, da minha história de vida, a minha experiência de ter tido um AVC quando eu era criança e também de ter perdido a minha mãe muito jovem. E eu falo um pouquinho ali sobre autorresponsabilidade e vitimismo, como que isso fez toda a diferença na minha vida, não viver no vitimismo e, de certa forma, mesmo que fosse algo inconsciente, assumir a responsabilidade das coisas que aconteceram na minha vida. Por que eu resolvi voltar hoje e falar sobre autorresponsabilidade? Eu acho super importante, sabe? Porque eu não quero falar tanto da autorresponsabilidade só num nível inconsciente. Pelo contrário, eu quero falar de maneira prática e consciente mesmo, sabe? Como que a gente pode assumir essa postura, como que a gente pode olhar para isso com mais consciência e aplicar na nossa vida sem sofrimento. E o que é autorresponsabilidade? Como o próprio nome diz, é a nossa capacidade, é auto, vem de nós, vem de dentro, de assumir a responsabilidade pela situação atual da nossa vida, seja algo pessoal ou algo profissional. É quando a gente desenvolve mesmo, sabe, aquela habilidade de olhar para uma situação e compreender qual que é o nosso papel ali, o que a gente fez, por que a gente chegou ao ponto que chegou. De novo, seja pessoal, seja profissional, enfim, em qualquer âmbito da nossa vida. E aí, gente, é muito interessante porque quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu vejo muito que as pessoas automaticamente vão pro lado da punição, tá? Como quem diz, se eu tô sofrendo alguma consequência ruim na minha vida, eu sou culpado mesmo por isso. Eu devo merecer mesmo isso, porque eu sou mesmo muito burro ou muito burra. Olha o que eu fiz. As pessoas têm uma tendência, assim, muito rápida, sabe? De entender que assumir a responsabilidade automaticamente é se condenar. Sabe? É se punir. Sendo que, na verdade, o papel da autorresponsabilidade é devolver pra gente o poder. É fazer a gente perceber que nós temos a capacidade de olhar para uma situação com clareza, com maturidade, com consciência, com discernimento e parar ali e pensar qual que é o nosso papel e o que a gente pode fazer dali em diante. Gente, eu acho super importante, sabe, a gente ter aquela compreensão básica de que viver no passado só vai nos deixar depressivos e o passado nem existe mais, né? Óbvio. E viver no futuro, numa ilusão, também não é viável. A gente tem que olhar para o agora. Não adianta ficar ali fantasiando, pensando o que pode ser do futuro, de acordo com a minha situação atual e talvez com os erros que eu cometi. E também não vai adiantar eu ficar me martirizando pelo passado, pelas escolhas que eu fiz lá atrás. Toda a intenção da autorresponsabilidade, em primeiro lugar, é você se perdoar, não se criticar. Se perdoa, respira, entende, gente, que absolutamente tudo o que nós fazemos em determinado momento da nossa vida é de acordo com o nosso nível de consciência naquele momento, com o nosso entendimento, com as nossas circunstâncias, sabe? Às vezes a gente vivia em uma determinada circunstância, uma determinada situação que não possibilitava que a gente conseguisse enxergar as coisas da maneira que a gente enxerga hoje, com mais maturidade, com mais experiência, com uma melhor compreensão, sabe, de uma maneira geral das coisas. Então, por exemplo, é muito comum, né? As pessoas fazem escolhas, vamos supor, de faculdade, e depois passa um tempo ali, se arrepende, fala, por que eu escolhi aquele curso? Por que eu fiz aquilo? Eu devia ter feito outra coisa, eu devia ter planejado melhor, eu devia ter pensado melhor. Tá,
Tudo bem, você fez o que você podia fazer naquele momento. Às vezes o conselho que alguém te deu naquele momento te influenciou, você era muito jovem, não sabia muito bem ali como equilibrar, sabe? Todos os pilares da sua vida para fazer uma análise mais profunda, sabe? De onde aquela profissão ia te levar, ou você simplesmente vivia um sonho daquela profissão, daquela situação e achou que aquilo era o melhor para você. E está tudo bem, gente. Eu posso falar por mim mesma, tá? Quando eu fui escolher o curso que eu ia fazer na faculdade, eu tinha algumas opções. Eu me formei em jornalismo, em comunicação social, jornalismo, mas essa não era a minha primeira opção. Isso era uma coisa que eu gostava, afinal eu gosto de comunicação, gosto de falar, né? Por isso que eu tô aqui falando com vocês. Usando disso, né? Então, claro, isso estava em mim, eu fiz essa escolha por algum motivo, mas eu lembro que antes de escolher jornalismo, eu tinha muita vontade de fazer psicologia. E eu até cheguei a pensar também em filosofia em algum momento da minha vida. Mas eu lembro que por influência da minha avó, que achava que psicologia não me levaria a lugar nenhum, eu nem considerei a prestar. Nem considerei, eu não lembro exatamente quais eram os motivos dela, mas eu lembro que ela me influenciou bastante nesse sentido, sabe? E eu não a culpo, essa era a visão que ela tinha naquele momento, tá? E eu não tinha tanta clareza também, nem fui buscar minha responsabilidade, porque eu não fui buscar tudo que a profissão de psicologia poderia me levar, sabe? Quais eram as minhas possibilidades. Depois de um tempo, eu fui ver que podia trabalhar em RH, podia fazer tantas outras coisas, né? Mas eu tinha uma visão limitada do assunto. E, enfim, não estudei psicologia. Me formei em jornalismo, vim para a Austrália sem nem ter a chance, eu me formei e já vim para cá, eu nem tive a chance de realmente trabalhar na área. E depois aqui, isso não foi uma prioridade, eu fui me adaptar, né, a um novo país, aprender uma nova língua, enfim, gente, fiz tudo, menos trabalhar na área. E aí eu lembro que muitas vezes eu me pegava pensando aqui, sabe? Nossa, eu devia ter feito psicologia, por que eu não fiz psicologia? Porque agora eu teria uma profissão que eu poderia exercer aqui na Austrália, eu poderia validar, eu poderia atender as pessoas aqui, trabalhar online, enfim. E, gente, pra quê? Sério mesmo, pra que eu vou me apegar a esse sentimento de ficar me culpando por que eu não fiz uma escolha, sabe? E pensando na influência que isso teria na minha vida hoje. Tá, não fiz essa escolha, aceita. Não fiz, mas eu escolhi jornalismo também por algum motivo, isso também estava em mim de alguma forma, sabe? Então tudo bem, foi válido, foi maravilhoso, foi uma faculdade muito legal e pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar agora uma outra coisa. Se agora eu percebo que a minha necessidade é essa, então eu vou estudar alguma coisa relacionada a isso. Tanto que eu tô no momento em processo de formação em hipnose e reprogramação mental, porque é uma área de psicoterapia, né, mais ligada à psicoterapia que me fascina, e de fato hoje a minha vontade nem seria fazer uma faculdade mesmo de psicologia, porque eu tenho outras áreas que me interessam e me fascinam muito, então eu vou buscar especializações nessas áreas. E aí, gente, isso serve pra tudo, tá? Eu tô dando o meu exemplo aqui porque eu vejo que muita gente sente isso, sabe? Fica se arrependendo de escolhas que fez, mas isso serve pra absolutamente tudo. Olhar com consciência. Por exemplo, se você está endividado, quem foi que gastou? Foi você? Ou foi o teu vizinho? Ou foi o teu amigo? Ou foi sei lá quem? Não tem por que procurar culpado. Se você gastou mais do que você deveria, se você se endividou, se você entrou em alguma situação, seja pelo motivo que for, a responsabilidade é sua. E claro, gente, isso pode acontecer de acordo com alguma necessidade, você não teve escolha. De novo, você fez o melhor que você poderia fazer. E aí, o que você vai pensar? Tirando uma situação assim de emergência tudo, vamos supor que você só gastou impulsivamente mesmo, talvez por alguma necessidade ali de preencher um vazio, foi gastando e agora tá ali endividado. Gente, olhar com consciência para aquilo e falar, nossa, por que eu tô fazendo isso? Eu preciso rever, eu preciso negociar essa dívida, assumir a responsabilidade, respira fundo, vou ficar apertado um tempo, mas pronto, aprendi a lição, nunca mais vou fazer. E de novo, eu passei por uma situação assim quando eu vim aqui para a Austrália, porque eu vim com dinheiro super contado, com pouco dinheiro, e eu vim com meu cartão de crédito do Brasil na época, e eu me lembro que o cartão foi acumulando, e teve um momento, assim que eu arrumei o emprego, que eu falei pro meu pai, pai, fecha aí esse cartão, parcela, negocia, e eu vou te mandar o valor mensalmente, semanalmente no caso, porque eu ganhava por semana aqui,
pra gente quitar logo esse cartão e acabou, agora eu tô trabalhando, tá tudo bem. E eu me lembro perfeitamente, gente, tem algumas coisas que marcam a nossa memória, né? Eu me lembro de estar caminhando pro trabalho. É engraçado que a imagem mental desse momento que eu tenho é do meu pé, assim, mesmo na calçada. E eu pensando, nossa, eu vou receber hoje. E aquele aperto ao mesmo tempo, sabe? De saber que mais da metade do meu salário naquele dia ia pra pagar esse cartão no Brasil. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava, tá bom, foi necessário, eu precisei. Daqui a pouco isso acabou, passou e meu salário tá inteiro pra mim. E eu não lembro, gente, eu acho que eu fiz isso talvez por uns 5 meses, não lembro, tá? Mas enfim, passou, aprendi, nunca mais. A mesma coisa, gente, engordou, ganhou peso, quer emagrecer, vai adiantar ficar se martirizando? Vai adiantar ficar olhando pra você mesma e falando, meu Deus, por que eu fiz isso? Olha como eu tô gorda, olha como eu tô horrorosa, meu Deus. Gente, não vai adiantar ficar se punindo, sabe? Ficar se dando chibatada ou pegar uma mala de culpa e colocar nas costas. Não. O que você vai fazer? Tá, fui eu que comi, fui eu que me descontrolei, a responsabilidade é minha, não interessa o motivo pelo qual eu fiz isso, eu tava ansiosa, tava nervosa, tava triste, tava... Não interessa. Eu tenho responsabilidade, eu tenho consciência e agora eu sei que eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Então é isso, sabe, gente? É simplesmente você olhar para aquela situação com consciência, sem vitimismo. Sem vitimismo, sem autopunição, sem julgamento, simplesmente pensando, qualquer circunstância que eu tô vivendo na minha vida, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, eu sou responsável por isso, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou respirar fundo, eu vou ter maturidade, inteligência emocional, consciência, tudo que for necessário para eu lidar com isso da melhor forma possível e pronto. Nunca é tarde, gente, nunca é tarde. É a mesma coisa, se eu tivesse decidido agora fazer uma outra faculdade, eu faria uma outra faculdade agora. Em outros aspectos, por exemplo, também, gente, se você magoou alguém e se arrepende muito, o que você pode fazer? Você pode se redimir com essa pessoa, pedir perdão para essa pessoa, né? E eu sei que normalmente quando a gente faz alguma coisa para alguém, isso dói muito mais em nós do que na pessoa, no caso, quando vem o arrependimento, né? E o que você pode fazer além de se desculpar com a pessoa, pedir o perdão da pessoa e aprender com o seu erro, sabe? Aprender, falar, eu fiz o que eu fiz porque esse era o meu nível de consciência na época, eu não tinha noção do mal que eu tava fazendo, ou o quão ruim, né, ou quanto eu tava machucando aquela pessoa, mas agora eu aprendi e eu nunca mais vou fazer isso. Então, gente, o que é muito importante nesse processo todo? Não se culpar, não se vitimizar, não ficar tentando justificar os seus erros, sabe? Você pode até falar para você mesmo, né, o porquê que você fez aquilo da maneira que você fez, mas não fica tentando justificar. Como se, olha, eu fiz isso por isso, então pronto, tá aí minha justificativa e acabou. Não fica tentando justificar. Consciência. Fiz na época por isso, mas pronto, agora eu sou responsável por reverter essa situação. Não procurar culpados, é muito importante também, gente. Não ficar procurando culpados, né? O processo de autorresponsabilidade é completamente focado para si mesmo. Então você vai trabalhar na sua evolução, no seu desenvolvimento pessoal. Gente, acredite, tem algo muito mágico, sabe? Muito poderoso em a gente assumir a responsabilidade pelos nossos atos. A gente entender que nós temos sim o poder, a força de assumir as rédeas da nossa vida e de transformar qualquer situação. Tá tudo na nossa mente. E a nossa mente, ela responde a imagens e às palavras. Então, gente, uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, que eu acho super importante, o seu diálogo interno. O que você fala pra você mesmo ou pra você mesma todos os dias é o diálogo mais importante da sua vida. Então, ao assumir a responsabilidade, começa a prestar muita atenção em tudo que você está falando para si mesmo, as imagens que você está fazendo na sua cabeça quando você pensa na sua vida e nessas coisas que você quer assumir a responsabilidade, porque isso vai interferir diretamente nas suas crenças, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações.
E é claro, gente, que existem coisas que estão totalmente fora do nosso controle, tá? E aí eu acho que quando se tratam de coisas que estão fora do nosso controle, que a gente não tem como assim de maneira consciente assumir a responsabilidade, é aí que a gente tem que trabalhar um pouquinho, sabe? E se esforçar para subir um degrauzinho assim, olha, no nível de consciência, confiando e entregando e aceitando que existe um motivo pelo qual a gente está passando por aquilo e que de maneira inconsciente a gente pode ter atraído alguma situação para nossa vida, tá? Mas de novo, não é para se culpar, não é para se punir, é simplesmente nessa hora para fazer uma entrega, buscar a sua fé, buscar o que faz mais sentido para você ali na conexão com uma força maior e pedir respostas. Pedir respostas através de orações, de meditação, tentar entender o que aquela situação está tentando ensinar para você. Porque, gente, isso é mágico. Quando você se abre, quando você pega um instante da sua vida ali desafiador e você entrega nas mãos de Deus e fala, olha Deus, eu não sei o que eu tenho que aprender com isso, mas eu te peço a cura, eu te entrego e eu peço que me mostre, sabe, o que eu preciso aprender ou me traga a solução e a resposta que eu preciso. Isso também é muito legal, é muito precioso, porque isso tira um pouco, né, o peso de novo, da culpa, da responsabilidade. Eu tenho culpa, eu atraí isso pra mim, porque a minha energia tá errada. Tá, gente, estamos aqui em evolução e aprendendo todo mundo, todo mundo. Bom, e quando a gente está passando por situações desafiadoras assim, gente, uma coisa que é muito legal também é trabalhar nossa mente, de novo, com as palavras positivas, com os pensamentos positivos, que vão formar imagens mais positivas na sua cabeça. Então, um exemplo que eu quero dar aqui para vocês, por exemplo, foi nas minhas últimas férias, que nós fomos viajar para comemorar os 40 anos do meu marido. A gente foi para um hotel super gostoso que a gente adora, em Sunshine Coast. E quando a gente chegou lá, a gente se deu conta que uma conta nossa tinha sido clonada e tinha entrado um débito no nosso cartão de quase 12 mil dólares. E, gente, imagina, né? Você sai para passear, a última coisa que você quer é um estresse de saber ali que alguém acessou as suas senhas, as suas contas, fez um gasto ali, né, desse tamanho e fez um rombo no seu cartão. E aí, gente, nessa hora é muito difícil você manter, né, o positivismo e o bem-estar. Isso gerou, óbvio, um super estresse ali. O meu marido ficou maluco tentando alterar tudo, falar com o banco, cancelar a coisa, enfim. E aí, nessa hora, gente, realmente não tem nada que você possa fazer. É um fator externo. Você foi vítima de uma fraude, certo? Então, o que você pode fazer? Qual que é o seu papel nesse momento? Simplesmente parar e pensar que tudo já está resolvido. Tudo já está resolvido, você vai fazer o que tem que ser feito, você não sabe o porquê que aquilo aconteceu com você, não é para se culpar, falar que é a sua energia, o universo, que Deus está contra você, o mundo está contra você, que você, sei lá, gente, não. Respira, faz o que tem que fazer e entrega. Começa a trabalhar com imagens e frases positivas. E o que são essas frases positivas no caso, né? Tudo já está resolvido, já deu tudo certo. Está tudo bem, as coisas já estão caminhando, as coisas já estão fluindo, tudo já foi resolvido. Eu tô bem, eu tô calmo ou eu tô calma, as coisas vão se acertar muito mais rápido do que eu estou imaginando. Esse é só um desafio, já passou. Gente, a nossa mente responde, tá? Ela responde para essas coisas que a gente fala. Esse que é o poder das afirmações positivas. E aí você já começa, quando você tá falando essas coisas, as imagens que vêm na sua cabeça são imagens positivas, de você tranquilo, em paz, com tudo resolvido. E acredite, isso vai sim ajudar a elevar a sua vibração, a acalmar teu coração e fazer com que as coisas fluam com mais facilidade. Porque se você fica muito estressado e muito nervoso, gente, é impressionante. Você vai ser grosso com o atendente que tentar resolver o seu problema, você pode acabar piorando toda a situação, você entende que acaba virando uma bola de neve. Então a sua intenção ali é simplesmente resolver aquilo o mais rápido possível. Então, gente, são essas as coisas que eu queria trazer para vocês, sabe, em relação à autorresponsabilidade, o poder mesmo, sabe, de assumir as rédeas da sua vida e olhar para situações de uma maneira diferente, olhar como quem agora tem poder, tem conhecimento, tem consciência, tem coragem, tem força, enfim, olhar para essas situações pensando, nossa, realmente, sabe, eu tenho inteligência emocional, eu posso assumir a responsabilidade por isso, vamos lá, eu tenho força e acredite, gente, quando a gente
toma essa postura, a gente tem um empurrãozinho energético aí do universo, da força criadora, que vai nos ajudar a lidar com as situações com muito mais facilidade. Entenda, gente, o poder da sua mente. Entenda que o que você projeta internamente vai ser o reflexo que vai estar na sua frente ali no externo. A maneira como você escolhe olhar para situações e enxergar situações tem um impacto muito, muito grande na nossa vida. Então faça uma escolha, faça uma escolha consciente, sabe? De mudar ali algumas projeções internas, pensar quando você vê um desafio na sua frente, quando você passa por um desafio, escolhe. Você vai olhar para aquilo de que forma? Você vai olhar para aquilo com dor, com raiva, com revolta, com vitimismo, sabe? Tentando procurar culpados, tentando julgar, tentando, sei lá, gente, fazer tudo o que for possível que você acha que vai resolver a sua dor, ou você vai olhar para aquela situação com calma, com autorresponsabilidade, com inteligência emocional, pensando, tá bom, fácil não é, mas isso é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado. E isso, gente, de novo, tanto em nível consciente quanto em nível inconsciente. E eu poderia dar 1000 exemplos aqui, gente, desde coisas pequenininhas até coisas grandes, até coisas maiores que fogem do nosso controle, mas como eu falei aqui, eu queria trazer de maneira prática, uma maneira que vocês possam entender de fato o que é autorresponsabilidade, olhar para isso de uma maneira, nossa, realmente é isso aí, vamos lá, tô precisando perder peso, tô precisando fazer uma mudança legal na minha vida, eu sou a responsável por isso, então vamos lá. É chato, é difícil, é cansativo? É. A gente tem uma resistência muito forte dentro de nós que a gente tem que lutar com ela todos os dias. Eu quero fazer um outro vídeo aqui só para falar sobre o nosso inimigo interno. Mas é isso, gente, sabe? A minha intenção aqui é fazer com que a gente possa olhar para isso de uma maneira diferente, com força, com coragem, sabendo o poder que nós temos dentro de nós. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que isso faça sentido, que isso possa inspirar vocês de alguma maneira. O que eu posso dizer é que, como eu contei aqui para vocês, no meu dia a dia, de uma maneira geral, é o que eu sempre procuro fazer, tá? Não é sempre que a gente consegue, ninguém tá aqui em estado de perfeição, eu sempre falo isso para vocês, mas é muito legal, desde as coisas pequenininhas do dia a dia até os desafios um pouco maiores, a gente tentar olhar para isso, sabe? Com um pouco mais de firmeza, de poder e acreditando que a gente pode sim transformar a nossa realidade. Me deixa saber aqui nos comentários o que vocês sentem em relação a isso, se isso é algo que já despertou aí na vida de vocês já tem um tempo, ou se é uma coisa que você está aprendendo agora. Eu vou adorar saber e conversar com vocês por aqui. E é isso, gente. Nos falamos mais no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!